Você sabia que existem procedimentos cirúrgicos realizados em milhares de pessoas todos os meses no Brasil, que um cirurgião experiente pensaria 10 vezes antes de autorizar para o próprio pai ou para a própria mãe, se eles tivessem mais de 60 anos de idade? Se você ou alguém que você ama muito já passou da marca dos 60 anos e recebeu uma recomendação de cirurgia nos últimos meses, eu quero que você pare tudo o que está fazendo agora e me escute com uma atenção quase absoluta. O que eu vou te revelar hoje não é um ataque à medicina, mas sim uma exposição da verdade clínica que muitas vezes fica soterrada por protocolos automáticos e pela pressa do sistema de saúde moderno. Eu vou te mostrar as 4 cirurgias específicas que, se eu estivesse no lugar do seu médico, eu jamais recomendaria para a minha própria família, após os 60 anos, sem esgotar todas as outras opções primeiro. Este vídeo não é apenas informativo, ele é um guia de sobrevivência para garantir que a sua longevidade não seja interrompida por um erro de estratégia médica ou por um excesso de intervenção. Sou Beatriz Lima, especialista em saúde e longevidade do idoso com mais de 12 anos de atuação direta no acompanhamento de pacientes que enfrentam os desafios da maturidade física e emocional. Durante mais de uma década, eu estive dentro de centros cirúrgicos, acompanhei recuperações milagrosas, mas também vi de perto o sofrimento evitável de famílias que aceitaram uma operação por acreditar que não havia outra saída segura. Eu dediquei a minha carreira a entender por que o corpo de uma pessoa de 60 ou 70 anos responde de forma tão particular e sensível ao estresse de um bisturi. O que eu vou compartilhar com você hoje é o fruto de milhares de horas de prática clínica e de uma análise profunda de dados que a indústria muitas vezes prefere não destacar nas consultas de rotina. Se você quer proteger a sua qualidade de vida e não quer se tornar apenas mais uma estatística de complicação hospitalar, se inscreva agora neste canal e ative as notificações. Este é o seu espaço de clareza, onde a verdade médica é dita sem rodeios. E eu quero começar com uma pergunta para você deixar aqui nos comentários. Algum médico já te ofereceu uma cirurgia sem te dar nenhuma alternativa real de tratamento com remédios ou fisioterapia? Escreva a sua experiência abaixo, porque o seu relato pode ajudar outras pessoas a identificarem quando a pressa está passando por cima da segurança. Para entender por que uma cirurgia após os 60 anos é um divisor de águas na saúde, de qualquer pessoa precisamos falar sobre a reserva funcional do organismo humano. Imagine que o seu corpo é uma bateria que ao longo das décadas vai perdendo naturalmente a sua capacidade de recarga total e rápida. Aos 30 anos de idade, uma cirurgia é um evento que o corpo absorve com facilidade. Aos 60 ou 70, a mesma cirurgia exige uma energia que o coração, os rins e o fígado podem não ter sobrando no estoque. A neurociência e a geriatria moderna mostram que o risco cirúrgico não é apenas sobre o tempo que você passa na mesa de operação sob as luzes do hospital, mas sobre o que acontece no seu cérebro e nos seus órgãos vitais nas semanas seguintes ao procedimento. O sistema imunológico de uma pessoa mais velha é mais lento para cicatrizar tecidos e muito mais sensível a infecções hospitalares que são cada vez mais resistentes. Além disso, a anestesia geral em um cérebro maduro pode desencadear processos de declínio cognitivo que muitas famílias confundem com o envelhecimento natural, mas que, na verdade, foram provocados pelo trauma inflamatório da cirurgia. Existe uma pressão invisível no sistema para operar rápido, porque cirurgias geram faturamento e rotatividade. Mas a boa medicina, para quem já passou dos 60, deve ser a medicina da prudência e do cuidado. A primeira cirurgia que eu jamais recomendaria para um familiar meu de 60 anos ou mais, sem uma justificativa de urgência extrema, é a cirurgia de hérnia inguinal ou umbilical, que não apresenta complicações graves ou dor aguda. Você provavelmente conhece alguém que operou uma hérnia por estética ou por um pequeno incômodo que sentia ao fazer esforço.
mas os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia mostram que em pacientes acima dos 60 anos, a taxa de recorrência ou de dor crônica pós-operatória nessas cirurgias eletivas pode chegar a 28%. Isso significa que quase 1 em cada 3 pessoas operadas pode continuar sentindo dor no local, ou ver a hérnia voltar em poucos anos. O risco de uma anestesia desnecessária e de uma infecção na tela, que é colocada na cirurgia, é muito alto para um problema que, na maioria das vezes, pode ser acompanhado clinicamente. Estudos internacionais publicados no New England Journal of Medicine confirmam que em idosos o acompanhamento atento é muitas vezes superior à cirurgia imediata, pois o risco de a hérnia estrangular é menor do que o risco de complicações graves na mesa de cirurgia. Se a hérnia não dói intensamente e não está presa, operar apenas porque ela existe é um erro estratégico que pode custar a sua saúde mental e a sua capacidade física de locomoção. Imagine o caso do Sr. Joaquim, um paciente de 68 anos que atendi no ano passado. Ele tinha uma pequena hérnia umbilical que não o incomodava no dia a dia, mas o cirurgião insistiu na operação, dizendo que era melhor resolver logo enquanto ele ainda era jovem. Joaquim operou e o que era para ser algo simples se transformou em um pesadelo prolongado. Ele desenvolveu um quadro de delírio pós-operatório, que é uma confusão mental severa, que durou 10 dias dentro do hospital. Ele perdeu muita massa muscular, parou de andar por causa da fraqueza. E quando finalmente voltou para casa, a hérnia voltou a aparecer 6 meses depois por causa da má cicatrização. Joaquim passou por todo o risco e todo o sofrimento para acabar exatamente onde começou. Se ele tivesse optado pelo tratamento conservador, com reforço da musculatura abdominal e monitoramento médico, ele teria poupado 1 ano de vida com qualidade. Este relato do Sr. Joaquim ressoa com algo que você já viu de perto? Você sente que às vezes os médicos tratam o seu corpo como se ele tivesse 20 anos e ignoram a sua fragilidade natural? Escreva nos comentários se você já teve medo de uma cirurgia simples e se a sua intuição estava tentando te avisar de que o risco era maior que o ganho. A segunda cirurgia que entra na minha lista de alerta vermelho é a cirurgia de artrose, de joelho ou de quadril, para colocação de próteses feita de forma apressada e sem tentativas de reabilitação. Eu sei que a dor nas articulações é incapacitante e que o desejo de voltar a andar sem dor é enorme para quem quer aproveitar a vida. Mas as estatísticas mostram que até 70% dos idosos com artrose moderada apresentam uma melhora, significativa apenas com fisioterapia de elite, fortalecimento muscular, direcionado e perda de peso. A cirurgia de prótese é uma operação de grande porte com perda de sangue considerável e um risco altíssimo de trombose e embolia pulmonar em pessoas acima de 60 anos. Além disso, a prótese tem um tempo de vida útil limitado. Se você opera aos 60, pode precisar de uma revisão complexa aos 80. E garanto a você que enfrentar uma segunda cirurgia de joelho aos 80 anos é algo que nenhum médico deseja para os próprios pais. Antes de aceitar o bisturi, você deve exigir pelo menos 6 meses de um tratamento conservador sério. A cartilagem pode estar desgastada no raio-x, mas o que dói muitas vezes é a fraqueza do músculo e a inflamação dos tecidos moles que podem ser resolvidas sem nenhum tipo de corte. A terceira cirurgia que eu vejo ser recomendada com uma frequência assustadora e que eu considero extremamente perigosa é a cirurgia de coluna para casos de dor crônica ou artrodese, que é a fixação de vértebras com pinos e parafusos metálicos. A coluna de uma pessoa de 60 anos naturalmente apresenta desgastes bicos de papagaio e degenerações que aparecem em qualquer exame de ressonância magnética de alta resolução. O erro fatal está em operar a imagem do exame e não as necessidades reais do paciente. A taxa de sucesso dessas cirurgias para alívio da dor em idosos é de apenas 50%. Ou seja, você tem a mesma chance de melhorar do que de ficar exatamente igual ou até pior
após uma operação que envolve riscos neurológicos severos. Eu já vi dezenas de pacientes que operaram a coluna e desenvolveram a chamada síndrome da falha cirúrgica, onde a dor se torna crônica e intratável, devido às cicatrizes internas e à perda de mobilidade das vértebras vizinhas. Para a minha família, eu recomendaria técnicas de bloqueio de dor, fisioterapia especializada e até acupuntura antes de permitir que alguém tocasse na coluna deles com um bisturi. A medula e os nervos na terceira idade são preciosos demais para serem expostos a riscos tão elevados sem uma necessidade de paralisia iminente e comprovada. A quarta e talvez a mais polêmica cirurgia que eu peço que você avalie com extrema cautela é a revascularização miocárdica eletiva, ou a colocação de stents em casos de obstrução arterial estável. Quando um médico diz que você tem uma artéria entupida, o medo da morte é imediato e você tende a aceitar qualquer intervenção com urgência. Mas estudos gigantescos, como o estudo Isquemia, mostram que em pacientes com doença cardíaca estável, o tratamento apenas com remédios e mudança profunda de estilo de vida tem a mesma taxa de sobrevivência do que as cirurgias invasivas. O coração de uma pessoa acima de 60 anos muitas vezes já criou circulações colaterais para compensar os entupimentos lentos. Abrir o peito para fazer uma ponte de safena é um trauma sistêmico que pode levar à falência renal e AVC durante o procedimento devido à circulação extracorpórea. Se você não está infartando no momento, você tem tempo para buscar uma segunda opinião e considerar o tratamento clínico de ponta. Muitas vezes o risco da cirurgia cardíaca supera o benefício de desentupir um vaso que o seu corpo já aprendeu a contornar com o passar dos anos. Antes de eu te entregar o protocolo prático de como você deve agir se receber uma indicação cirúrgica, eu quero te lembrar que o seu corpo é o seu maior patrimônio e a informação é o seu único seguro de vida real. Se este conteúdo está abrindo seus olhos para uma medicina mais humana e menos comercial, se inscreva agora se ainda não fez isso e compartilhe este vídeo com aquela amiga ou familiar que está agendando uma cirurgia para o mês que vem. Vamos criar uma rede de proteção para a nossa terceira idade brasileira. E eu quero saber de você. Qual dessas 4 cirurgias mais te surpreendeu pelo nível de risco oculto? A de hérnia, a de joelho, a de coluna ou a do coração? Comente aqui embaixo para que possamos aprofundar esse debate técnico com base na ciência. Para que você não seja vítima de uma decisão apressada, eu desenhei um protocolo de 4 semanas para você aplicar sempre que um médico sugerir um procedimento invasivo de grande porte. Este plano vai te dar a segurança necessária para decidir com a mente clara e não com o medo do diagnóstico. Na primeira semana, o seu foco deve ser a busca pela segunda opinião isenta. Nunca aceite uma cirurgia baseada na opinião de apenas um médico, especialmente se ele for o próprio cirurgião que vai realizar a operação. Procure um clínico geral experiente ou um geriatra que não tenha nenhum ganho financeiro com a realização da cirurgia. Leve todos os seus exames e peça para este médico avaliar o seu risco de fragilidade sistêmica. Ele deve olhar para o seu coração, para a sua função renal e para o seu estado nutricional, antes de concordar com qualquer corte. Se o segundo médico disser que você pode esperar e tentar um tratamento clínico primeiro, escute-o com atenção absoluta. A pressa é quase sempre o maior inimigo da longevidade saudável. Na segunda semana, você deve exigir o plano de tratamento conservador detalhado. Pergunte ao seu médico de forma direta: o que acontece exatamente se eu não operar hoje? Existe algum tratamento com fisioterapia moderna, exercícios específicos ou medicações novas que podemos tentar por pelo menos 3 meses? Se o médico disser que não existe nenhuma alternativa para uma cirurgia que é eletiva, desconfie imediatamente. Quase todos os problemas ortopédicos e vasculares possuem uma fase de tratamento clínico que deve ser esgotada antes de você aceitar o bisturi. Use esta semana para pesquisar sobre profissionais de reabilitação
que trabalham especificamente com idosos e que entendem de biologia do envelhecimento. Muitas vezes, o que você precisa é de um fisioterapeuta de elite e não de um cirurgião de renome. Na terceira semana, você vai focar na preparação metabólica rigorosa. Se após as 2 primeiras semanas, você e os seus médicos de confiança decidirem que a cirurgia é realmente o melhor e único caminho, você não deve entrar na sala de operação em um estado de fragilidade ou desnutrição. Use esta semana para otimizar a sua ingestão de nutrientes, aumentar o consumo de proteínas para garantir a cicatrização e conversar com o seu médico sobre o ajuste de todas as suas medicações de uso contínuo. Um corpo bem nutrido e metabolicamente estável tem o dobro de chances de sair de uma cirurgia sem complicações respiratórias ou renais. Não aceite operar se você estiver se sentindo fraco, anêmico ou emocionalmente muito estressado. A sua condição biológica pré-operatória determina o seu resultado pós-operatório final. Na 4ª semana, você deve ter a conversa sobre os valores de vida e o pós-operatório real. Reúna a sua família e o seu médico e pergunte exatamente como será a sua vida nas semanas seguintes. Quem cuidará de você no dia a dia? Quantos meses de fisioterapia dolorosa serão necessários? Qual é a chance real de você ficar pior do que está hoje? No idoso, a decisão cirúrgica deve levar em conta a qualidade de vida, e não apenas a cura de uma imagem de raio-x. Se a cirurgia vai te deixar 6 meses de cama, com risco de nunca mais voltar a ter a mesma independência, ela realmente vale a pena para você? Defina o que é mais importante: viver mais anos em um hospital ou viver anos com autonomia na sua casa. Só assine o termo de consentimento quando todas as suas dúvidas sobre a perda de autonomia forem respondidas de forma clara, honesta e sem evasivas. Eu preciso ser muito direta com você sobre algo que muitos profissionais evitam dizer por medo de perder o paciente. O sistema de saúde muitas vezes vê a pessoa idosa como um conjunto de procedimentos e não como uma vida complexa e cheia de nuances. Existe uma cultura de operar para resolver a imagem que aparece no computador, mas a vida real acontece fora da tela do consultório. Se você tem mais de 60 anos, você deve ser a pessoa mais rigorosa do mundo com o seu próprio corpo. Não permita que o medo do diagnóstico ou a autoridade de um jaleco branco te empurrem para uma decisão que você não compreende totalmente e que não sente paz ao tomar. A boa medicina é aquela que respeita a biologia individual do envelhecimento e que entende que, em muitos casos, menos intervenção significa mais vida. O bisturi deve ser sempre o último recurso e nunca a primeira opção de uma lista de faturamento de hospital. Ao longo desses 12 anos de experiência, eu vi que os pacientes que mais vivem e com mais saúde e alegria são aqueles que questionam, que buscam alternativas e que cuidam da base da sua saúde antes de buscar soluções mágicas e invasivas. O seu corpo aos 60 anos é uma máquina sofisticada que ainda sabe se curar, se receber os estímulos certos e o tempo adequado. A fisioterapia, o exercício físico e a alimentação correta são cirurgias sem sangue que você realiza todos os dias dentro da sua própria casa, através dos seus hábitos. Valorize esses tratamentos naturais e conservadores. Eles podem ser mais lentos e exigir mais disciplina, mas são infinitamente mais seguros e respeitam o tempo da sua biologia celular. Entanto, eu também preciso dizer que existem situações específicas onde a cirurgia é, sim, a única escolha correta e salvadora. Fraturas de fêmur, hérnias que já estão estranguladas ou problemas cardíacos agudos em andamento exigem ação rápida, e você deve confiar plenamente na equipe médica nesses momentos de verdadeira emergência. O que estamos discutindo aqui hoje são as cirurgias agendadas, aquelas cirurgias eletivas que você tem tempo de sobra para pensar e avaliar. Nessas, você é a dona absoluta da decisão final. Nunca se esqueça de que o médico sugere, mas é você quem autoriza o procedimento. E para autorizar, você precisa estar convencida de que o risco de não operar
é de fato maior do que o risco de estar naquela mesa de cirurgia. A verdadeira segurança na terceira idade vem do equilíbrio entre a tecnologia médica avançada e o bom senso clínico do profissional. Não se deixe levar por promessas de recuperação milagrosa em 3 dias, ou por soluções que parecem simples demais para serem verdade. Uma cirurgia no idoso nunca é um evento simples. Ela é sempre um evento sistêmico, que exige o máximo de respeito e preparação. Se o seu médico trata o seu procedimento como algo banal, saiba que ele não está sendo honesto com você sobre os riscos reais que a sua idade impõe ao sistema circulatório e neurológico. Busque profissionais que falem abertamente sobre as complicações possíveis e que não fiquem apenas pintando um cenário de céu azul. A honestidade do médico sobre o que pode dar errado é o maior sinal de que ele é um profissional de confiança que zela pela sua vida acima do faturamento. Eu quero que você se visualize agora daqui a 5 anos, caminhando em um parque ou brincando com os seus netos com total independência e sem dores limitantes. Essa visão de futuro depende quase que exclusivamente das decisões estratégicas que você toma hoje. Escolher o tratamento certo agora é garantir que você não passe os próximos anos em salas de reabilitação frias, tentando recuperar uma função motora que foi perdida em uma cirurgia mal indicada ou desnecessária. O seu valor como ser humano não diminui com o passar da idade, mas a sua tolerância a erros médicos e a procedimentos desnecessários deve diminuir a cada dia. Seja a advogada da sua própria saúde e da sua integridade física. O conhecimento que eu te entreguei hoje através deste roteiro é um escudo contra a negligência e contra a visão comercial do sistema de saúde. Use-o com sabedoria. Peça explicações detalhadas em cada consulta. Exija ver as estatísticas de sucesso do cirurgião, especificamente na sua faixa etária. E nunca tenha medo de dizer não, se você não se sentir totalmente segura com a proposta. A vida depois dos 60 pode ser, sem dúvida, a melhor fase da sua existência se você souber proteger o seu corpo dos traumas desnecessários do bisturi. Eu vou continuar aqui trazendo estas verdades e mergulhando na ciência da longevidade para te dar todas as ferramentas necessárias para envelhecer com poder, com clareza e com muita saúde. Antes de terminarmos, eu quero reforçar um ponto. Se você está passando por uma situação dessas agora, com um diagnóstico em mãos, não tome nenhuma decisão sozinha hoje mesmo. Converse com a sua família. Busque a segunda opinião de um geriatra que eu te sugeri e se fortaleça emocionalmente para questionar o sistema. A dúvida não é sinal de teimosia. A dúvida é um sinal de que o seu corpo está pedindo por mais informação antes de um grande passo. E se você quiser saber mais sobre os exames que todo idoso precisa fazer, mas que os médicos muitas vezes esquecem de pedir, não perca o nosso próximo vídeo, que vai aparecer na sua tela em alguns instantes. Lá eu vou te mostrar como monitorar a sua saúde de forma inteligente, econômica e sem excessos perigosos. Agora eu encerro este nosso encontro com uma pergunta final que vai direto para a sua alma. O que é genuinamente mais importante para você hoje? A ausência total de uma dor no seu exame de imagem ou a garantia de que você continuará tendo autonomia total para cuidar de si mesma nos próximos 20 anos? Pense nisso com calma e deixe o seu comentário sincero abaixo. Eu leio cada um de vocês e busco trazer os temas que mais afligem a nossa comunidade de idosos conscientes. O seu despertar para uma saúde soberana começa no momento em que você decide que o seu corpo não é um laboratório de testes e nem um objeto de faturamento para ninguém. Obrigada por confiar no meu trabalho e por dedicar este tempo precioso à sua saúde e ao seu futuro. Nós estamos construindo juntos uma nova forma de envelhecer no Brasil, uma forma baseada na verdade, no conhecimento e no respeito profundo à nossa biologia humana. Um abraço carinhoso da sua consultora Beatriz Lima e até o nosso próximo despertar de saúde e longevidade.
Vá com segurança, vá com informação de qualidade e proteja a sua vida com toda a sabedoria que os seus anos de experiência te deram. Você é sem dúvida o seu bem mais precioso. Até breve em nosso próximo vídeo informativo e transformador.